Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor doutor Wolfgang Theiss, da Universidade de Artes de Linz, Áustria. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado por ter a chance de ser no Café Pensamento aqui. Grande alegria para mim para ficar com vocês novamente, para discutir, fazer as coisas algumas vezes. Obrigado. Tá? Hoje nós vamos conversar com um professor a respeito das condições de trabalho dos professores universitários na Europa. Professor, nós aqui no Brasil, muitas das vezes a gente tem uma visão, digamos assim, um pouco romântica a respeito das condições de trabalho nas universidades europeias, principalmente no que se refere ao trabalho dos professores. Eu tive há pouco tempo atrás, inclusive em Viena, em um congresso, e tive a oportunidade de conversar com alguns professores, tanto da França, como da Itália, das condições de trabalho. E tanto um como outro, ou seja, tanto na França, bem como na Itália, eles me falaram coisas que eu achei estranho, né? No sentido das condições de trabalho, né? Que as condições de trabalho estão cada vez piores nas universidades europeias. Como é que é isso na Áustria, professor? Na Áustria temos um grande problema, é chamado o lei. Porque temos um parágrafo na lei que não permite... O que vem a ser o lei? Da lei? Sim, lei da universidade. Ou seja, das normas da universidade. Sim. Temos um parágrafo dentro da lei que fala que você não pode fazer uma prorrogação de um contrato. E agora temos a política das universidades só mandar contratos não permanentes. Tá, ou seja, não há mais contratos permanentes nas universidades na Áustria, é isso? Sim, só não permanentes. Uhum. Então, se você vai receber uma oferta de um contrato por 4 anos, você precisa sair da universidade depois. Não vai continuar. É impossível, por causa da lei. Então, muita gente não quer trabalhar dentro da universidade, fazer pesquisa, por coisa na economia privada, eles ganham mais dinheiro e têm contratos permanentes. Uhum. Então, temos um grande problema chamado brain drain, existe das cabeças melhores do país. Uhum. Então, as condições são muito rígidas. Uhum. Os professores precisam fazer administração, pesquisa, dar aulas e precisam fazer outras coisas, incluindo de ganhar dinheiro da terceira parte. Uhum. Então é muito difícil fazer pedidos para as fundações científicas, quase FAPESP na São Paulo, e uma coisa que temos na Áustria também, chamado FWF, Forschungswissenschaftsfonds. Uhum. Mas é muito difícil. Então, todo mundo na Áustria acha que trabalhar na universidade é um sonho, é uma coisa romântica, e não isso. Professor Theiss, o senhor acabou de dizer a respeito das más condições de trabalho dos professores universitários. Eu gostaria de saber como que essas más condições influenciam na formação dos estudantes. Geralmente temos algumas categorias de professores na Áustria. Temos leitores, se só vêm para a universidade para mandar uma aula, pode ser por 2 horas cada semana. Temos professores assistentes e temos professores titulares. Uhum. Professores assistentes e os leitores precisam ter outro emprego para ganhar mais dinheiro. Uhum. Os professores titulares ganham dinheiro bastante para sobreviver. Então,
pensamento baseado em ter leitores e ter especialistas de fora da universidade para mandar aulas da prática. Os leitores são professores precários, mas eles têm muita experiência com outras coisas. Então, eles mandam a experiência para os alunos e têm influência nos alunos agora também. Uhum. Então, professor, na realidade, se eu entendi, apesar dessas más condições dos professores, isso não afeta tanto a formação deles, tendo em vista que esses professores, leitores, que são de fora da universidade, eles trazem, digamos assim, uma bagagem profissional para os alunos. É isso? Isso, né? Isso. Uhum. Mas, Paulo, por exemplo, se alguns professores têm uma formação em doutorado, por exemplo, em história, mas eles precisam ensinar algumas outras coisas para sobreviver. Ah, tá. Ou seja, ele é como nós aqui no Brasil, né? Muitas das vezes os professores, principalmente das universidades particulares, eles precisam, além de dar aula, ter outros trabalhos. Me parece que isso também ocorre lá na Áustria, né? Ou seja, o professor ele não é só professor, ele também acaba tendo uma outra profissão. Não é isso? Sim. Mas, de qualquer maneira, isso acaba não prejudicando, ou seja, esse professor ele não é um pesquisador, né? Uhum. Ele muitas das vezes não deve ter tempo de preparar as suas aulas. Então, a impressão que me dá, professor Wolfgang, que, no final das contas, também, apesar dele ter trazer uma bagagem profissional boa, falta ele, por exemplo, ter uma formação didática, ou ele trabalhar melhor a didática dele, trabalhar melhor as suas aulas, como vai passar. Isso, no final das contas, é a impressão que me dá que prejudica o aluno, não? Sim e não. Por exemplo, os leitores não precisam fazer um curso didático, mas professores assistentes, por exemplo, precisam fazer. Eles têm mais tempo para preparar pesquisas, para preparar os projetos e fazer cursos didáticos. Então, é uma situação absurda, eu acho, porque os leitores são mais presentes nas aulas como os alunos, mas eles não precisam fazer. Uhum. Professor, eu quero no próximo bloco continuar essa conversa sobre o professorado da Universidade Austríaca. E você continue aqui com a gente, Café Pensamento. Bom, um livro que marcou a minha vida é O Pequeno Príncipe. Eu fiquei pensando possibilidades de livro para falar, mas O Pequeno Príncipe ele marcou a minha vida porque é um livro infantil, mas que traz conceitos que não são absolutamente apenas infantis, mas são conceitos para a vida, conceitos de sabedoria, conceitos de entendimento sobre a vida. O Pequeno Príncipe foi um livro que, em princípio, passou como entretenimento para mim, ao infantil, um livro rápido de leitura, mas depois eu fui captando coisas muito legais no livro, conceitos impressionantes assim de um autor realmente genial, e tem muita coisa que serve para a vida, como lição de vida naquele livro. Então ele traz, por exemplo, situações sobre o homem sério, onde o homem sério diz, não posso falar porque eu sou um homem muito sério. Aquilo ali é uma grande piada, essa seriedade do mundo é contrastada com a alegria, com a leveza da criança. Um outro aspecto que eu gosto também é do homem ocupado. Então isso eu sempre me vejo às vezes agindo como esse homem ocupado e tento mudar isso, seja no relacionamento com meu filho, seja no relacionamento com outras pessoas. Isso é muito importante a gente visualizar.
Então, citei aqui alguns exemplos, eu aconselho você a reler o livro, se você já leu, reler tendo essa visão, ou se você nunca leu, leia o livro, porque vale a pena. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje com o professor Wolf Thais, da Universidade de Arte de Linz, Áustria. Professor, no bloco anterior, nós estamos falando dessas dificuldades dos professores universitários das universidades austríacas. E agora eu também gostaria de perguntar se essas dificuldades na carreira universitária, hoje nas universidades austríacas, bem como em outros países europeus, não tem a ver com a nova situação da União Europeia. Ou seja, que nova política é essa da União Europeia que acaba incidindo, que acaba interferindo nas universidades da Europa, como, por exemplo, da Universidade Austríaca? Precisamos pensar em duas maneiras. A primeira maneira é o processo de Bolonha, e a segunda é a crise de financiamento. Financeira, né, da Europa. O processo de Bolonha começou no ano 99 em Europa como foco de formar um bloco europeu de universidades e facilitar a mobilidade entre as universidades, para os alunos e professores também. Só para tentar explicar para os nossos telespectadores, quer dizer, esse projeto de Bolonha, né, tem a ver com que uma uniformização das relações no interior das universidades, ou seja, poder integrar as universidades europeias em que os alunos, por exemplo, da Itália podem estudar na Alemanha, podem estudar na França. Então, é uma unificação das universidades, né, das relações universitárias. Não é isso, professor? E isso me parece que teve um problema aí, né? Sim, porque eu acho, se você pode estudar todos em todas as partes, você pode ficar na casa também. Então, esse é o processo de Bolonha, eu não gosto, pessoalmente eu não gosto. É uma coisa muito complicada, é uma coisa burocrática, é um monstro mais ou menos. Ninguém gosta, mas precisamos seguir. Mas precisa seguir por causa justamente dessa política da União Europeia, né? Isso. E a parte financeira, professor? E me parece que isso também acabou como criando um problema para as universidades, né? Ou seja, os financiamentos de pesquisa, os financiamentos para a área educacional, né? E agora, pelo menos uma visão de fora da comunidade europeia, me parece que por estar passando por uma crise, nós estamos vendo uma crise, seja na Grécia, na Espanha, na Itália, em Portugal. Quer dizer, como que esse problema que as economias da zona do euro estão passando, isso acaba incidindo também nas universidades, não? Sim, especialmente como as universidades estaduais, federais, têm um grande Ou seja, problema. as universidades públicas. Sim, as universidades públicas recebem dinheiro pelo governo. O governo não tem muito dinheiro, eles têm foco para outros. Então, eles precisam pagar para resolver a crise, como a Grécia e a Espanha, por exemplo. A Espanha tem uma quota grande de desemprego, 25%, por exemplo. Eles têm mais importância agora. Na Áustria, a condição de formatura da gente não tem um bom nível, né? Bom nível, sim. O nível é muito alto, mas não tem uma prioridade. Não tem uma prioridade por muitos anos agora. Então, temos uma crise no pensamento e se você não tem prioridade no programa... Ou seja, na verdade, não há prioridade, não é isso que eu estou entendendo,
não há uma prioridade de investimento nas universidades? Em educação em geral, não só universidades, em educação em geral, porque se você não tem prioridade no governo, você não vai receber muito dinheiro. Claro. É um financiamento básico. E se eles quiserem fazer pesquisas mais aplicadas, ou pesquisas básicas, mas não com muita renda para a universidade, eles precisam buscar outras oportunidades de ganhar dinheiro para a universidade, para projetos científicos, para projetos da pesquisa. Então, quase eu falei antes, é muito complicado. Você precisa fazer preparações de 3, 4, 5 anos, meses, e você vai mandar um apoio, perguntar, por favor, me manda. Uma bolsa de pesquisa. Uma bolsa, sim. E uma comissão científica vai decidir sim ou não. E só poucos recebem financiamento e renda adicional. Professor, nesse momento, que é uma curiosidade, digamos assim, nossa, de modo geral, de nós brasileiros, com o que está acontecendo na Europa. O senhor, como europeu, como é que o senhor se sente como europeu nesse momento que a Europa passa por diversos impasses, apesar de, por exemplo, nós temos a Alemanha, né, como uma liderança europeia, que aparentemente a economia não está ruim, mas o bloco está ruim. Como o senhor sente o futuro da União Europeia? É muito difícil. Eu acho uma crise como a Grécia e a Espanha, a Itália também, pode ter um grande impacto na União Europeia no futuro. Eu sou um europeu verdadeiro. Eu acho o pensamento europeu muito importante. O que é ser um europeu verdadeiro, professor? É um termo abstrato, assim, mas eu me considero. Sou austríaco e sou europeu verdadeiro. Então, tenho duas mentalidades. Austríaca e europeia. Mas eu acho a crise pode ser resolvida. É possível. Sem exclusão da Grécia, a Itália ou a Espanha, os países com mais grandes crises agora. Mas só se toda a Europa vai ficar junto para resolver a crise. Mas, professor, isso, o senhor está tudo bem, o senhor falou se sente austríaco e europeu. Mas como manter uma unidade em países com disparidades econômicas e muitas das vezes culturais? Porque a impressão que me dá é que não basta somente se sentir europeu, mas como resolver essa diversidade do bloco? Eu acho que a diversidade do bloco, em termos culturais, é muito bom. Mas é uma coisa política. Os políticos precisam falar mais. Não pensam só nacional, mas precisam pensar internacional. Internacional precisam pensar europeu. Ou seja, tem que pensar de uma forma múltipla, né? Isso. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, né? Não sei se o senhor gostaria de algumas palavras finais, falar algo, né? Eu quero dizer muito obrigado por tudo. Eu gostei de ficar com Café Pensamento. E se alguém tem interesse em fazer algumas coisas juntos, me contatam. Tá bom. Depois nós mandamos aí o contato para o senhor, né? Ou seja, caso alguém queira o contato com o professor, né? Mande aqui o e-mail para nós no Café Pensamento e nós transmitimos ao professor Wolfgang Theiss. E você gostaria de agradecer e até o próximo Café Pensamento.
ídolos são pessoas amadas, às vezes até demais. Ídolo é aquele que inspira, que mexe com a nossa cabeça e serve de exemplo. Alguns têm os pais como ídolos, outros artistas e cantores. Existe até quem se veja em um super-herói. Todo mundo tem alguém assim, um ídolo mesmo. E você, qual é o seu? Acho que agora, na atualidade, meu maior ídolo é a cantora Adele, ou Adele, não sei como se pronuncia. Talvez porque ela seja uma inspiração para mim mesmo. Bom, são os meus pais. Meu ídolo, eu acho Jim Morrison, vocalista da Doors. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã do U2. Eu sou fã deles desde 1985, quando pela primeira vez chegou nas minhas mãos o álbum War, por um outro amigo meu na época. Nunca deixei de ser fã, fui a todos os shows aqui no Brasil, só não fui do Rio de Janeiro porque realmente não tinha como eu ir. Meus pais também, mas especialmente a minha mãe. Na música, Chico Buarque, em literatura eu gosto de Nietzsche, Fernando Pessoa. O Pelé foi um outro tipo de ídolo, né? Tantas vezes que eu gritei gol do meu Santos marcado por ele de formas inusitadas, né? Meu ídolo é meu pai. O que eu acho interessante, que brincando, são aí, né, muitos anos, já décadas passando, e eu acho legal essa relação, porque eles estão ficando cinquentões, eu tô quarentona e eu continuo tão fã quanto antes. Acredito que ela mostrou assim para mídia mesmo que o estereótipo pode ser combatido, assim, as barreiras, os limites. Acho isso muito importante. Acho que a questão do preconceito, ela levantou essa bandeira e não é porque ela é gordinha ou porque, sei lá, ela tem uma outra forma, um outro estereótipo que ela vai deixar de ser uma boa cantora. Never mind, I'll find someone like you. Uma vez no jogo contra o 15 de Piracicaba, lá, o meu quinzão velho, o 15 saiu na frente no primeiro tempo com 2-0 e o pessoal da torcida brincando com o Pelé, cadê o rei, cadê o rei? E ele fez assim com a mão. No segundo tempo, o Santos meteu 6-2 no meu quinzão. Pelo fato dele ser tímido, ele cantava nos palcos assim, de costas, depois ele foi aos poucos perdendo a vergonha. Na verdade, ele não se considerava um músico, mas sim um poeta, porque ele não tinha medo de dizer aquilo que as pessoas tinham medo de ouvir. You know the day destroys the night, night divides the day. Eu acho que eles têm uma química legal, eu acho que eles são muito honestos, eles mudaram o som desde que eles começaram muito mais barulhentos, mais voltado para o punk, hoje eles estão nessa toada mais pop. Eu acho que são os maiores, os exemplos. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. As composições têm a ver com a minha vida também, ele fala sobre amor, sobre família, sobre o mundo, sobre esperança, sobre morte, sobre vida. Para ajudar seus filhos, os superpais nunca medem esforços. Meus pais são separados, então ela teve que enfrentar várias barras e mesmo assim ela nunca deixou que me faltasse nada, em todos os sentidos, não só no sentido de ter, como no sentido de ser. E por isso, especialmente por isso. Eles tiveram uma origem assim, mais humilde e eles sempre se esforçaram muito para conseguir melhorar de vida, para também dar uma vida boa para os filhos deles. E assim, não é porque você nunca teve tudo que você precisa ir para um caminho errado e eles ensinaram isso pra gente e eles sempre deram uma boa educação também. Porque eu me espelho nele, né, para tomar as decisões da minha vida, porque ele já é mais experiente, ele me dá uns toques de como fazer as coisas, tal. Quando eu erro, me dá um toque do que fazer para consertar meu erro, de como seguir na vida bem. Brace yourselves! Ninguém é ídolo por acaso. Tem que rolar uma identificação, como se você visse muito do outro em si mesmo. Dentro de casa ou nos palcos, não importa. O que vale é aproveitar o melhor do ídolo para você.
Olha, é um livro que eu li recentemente, achei muito legal, chama-se Na Sala com Danusa, que é com a Danusa Leão. Todo mundo conhece, uma figura conhecidíssima no Brasil, foi esposa do Samuel Weiner, né? E eu ganhei de uma prima minha, ela tinha esse livro, falou, lê, tal, é diferente. Eu confesso que no começo eu falei, vou ler o livro da Danusa, tal, ele fala sobre etiqueta, será que eu leio tal? Mas confesso que eu li o livro eu li o livro acho que em 2 horas, achei o máximo o livro, ela fala questões muito interessantes de etiqueta, em casa, no trabalho, no transporte público, com amigos, em festas, e eu acho que é um livro muito interessante, todo mundo deveria ler para saber um pouco mais como se tem um pouco mais de comportamento, um pouco mais de educação, que às vezes a gente não tem por aí, né? Ela busca situações comuns, festas, aniversários, recepção, ou você na sua casa dando um jantar para amigos íntimos, etc. e tal. Ela busca esses vários momentos, né, da vida social. E ela dá várias dicas. Como ela é uma mulher muito viajada, muito educada, socialite também, então ela traz muitas dicas interessantes. Muitas delas até a gente já conhece, etc. e tal. Mas uma ou outra assim também, ela sempre traz uma coisa nova. Eu achei que valia a pena, acho que todo mundo deveria ler. É um livro que a gente não dá, de repente, num primeiro momento, uma importância, né? Vou ler um livro sobre etiqueta, mas eu achei o máximo.